Oi, tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Oi, pessoal do canal. Hoje, a minha camisa da NASA aqui, hein? Vamos falar um pouco mais sobre um assunto aí que gerou polêmica, um assunto que é polêmico no mundo, né? Com respeito a todas as visões, isso que importa. A ciência construída de informações. Então, quanto mais informações, mais fácil a gente construir uma base de conhecimento, tá? Então, até o momento a Terra roda, tá? A NASA tá aqui, ó. A Terra roda até o momento. Eu queria falar uma coisinha pra gente pensar juntos, tá? Hoje a gente tem um modelo aí chegando, uma ideia, talvez não seja nem um modelo, tá? Talvez seja uma ideia só, somente uma ideia, tá? De uma ideia que estão falando por aí de Terra plana, né? Que a Terra, ao invés de ela ser um modelo nem esférico, né? Um modelo mais ovalado, né? Mais ovalado e que ela tem um eixo de rotação e tudo isso, tem gente sugerindo que a Terra pode ser plana. Imagina você, uma Terra plana, né? Como se fosse uma pizza, tá? Com as bordas ali. Você acha que esse modelo de Terra plana, ele é possível, né? É possível a Terra ser assim? Daí a gente já fez alguns vídeos no canal, perguntando, né? Falando sobre algumas coisas. E eu queria hoje falar sobre um assunto que é bem interessante. Hoje, muitas vezes, quando fala-se em Terra plana, acaba se misturando muito religião com ciência, né? Então, mistura-se demais a religião, né? Biblicamente se fala um pouco da criação da Terra, né? Na Bíblia, pode ser sentido figurado, pode não ser, mas na Bíblia fala um pouquinho sobre isso, a criação da Terra, né? Como tudo começou ali, né? Porém, o que acontece? A gente tem um modelo aceito hoje, que a Terra é esférica e ela roda, né? Ela tem o movimento de rotação da Terra e também de translação ao redor do Sol. Então, nesse modelo que a gente tem hoje, ele é o modelo heliocêntrico. O que é heliocêntrico? Hélio é porque o Sol é o centro do sistema solar, né? Então, a própria NASA utiliza a física moderna hoje, então todo o lançamento de um foguete, tudo isso é calculado neste modelo, tá? Hoje, por exemplo, se você entra no Google Maps, o Google Maps utiliza esse modelo para tudo, né, que a gente vê hoje nas escolas ensinam o modelo heliocêntrico, né? É o modelo que a gente aceita hoje, tá? Então, aqui, ó, tem uma tatuagem, dá para ver daqui, ó, tatuagem dos planetas aqui, ó, tá? Saturno aqui, então a gente tem os planetas que orbitam ao redor do Sol em órbitas elípticas, tá? Ok nisso. Daí a gente começa a pensar o seguinte, tá? Por que será, tá? Primeira coisa, por que será que esse modelo, até 1500 mais ou menos, a gente tinha um modelo geocêntrico, tá? A Terra era vista como o centro do sistema do universo praticamente, né? Porque não existia o sistema solar nessa teoria, né? Com a Terra no centro. Então, era um sistema geocêntrico, tá? Terra, tá? Geocêntrico. Por que será que as primeiras proposições do sistema heliocêntrico foram tão rejeitadas pela igreja naquela época, né? Esse é o primeiro fato. Porque o sistema heliocêntrico, mais ou menos em 1560, 1500 ali, ele foi tão rejeitado pela igreja, porque era mais ou menos assim, dizer que, sem misturar a religião, tá? Mas dizer que aquilo que era dito na Bíblia estava errado, né? Nessa época. O que aconteceu? Esse sistema foi aceito, que a gente usa hoje, né? O heliocêntrico, a gente utiliza até hoje, né? E uma coisa que me chamou a atenção é qual? Por que o nome dos planetas que a gente tem, né? Vou falar a pergunta para você, quero a sua opinião. Por que o nome dos planetas, né? Eles têm nomes de deuses. Agora pegou, hein? Por que o nome dos planetas tem nome de deuses? Peraí, não quero misturar com Bíblia nada, não quero misturar religião com ciência, mas se a pessoa parou para pensar, ó, o Sol, tá? O Sol era o grande Deus Sol, né? Que eram as culturas, principalmente, você vê, astecas, maias, incas, eles faziam, o Deus deles era o Sol, uma boa época, né? Então, primeiro Deus, o Sol era um Deus, né, na antiguidade, né? Segundo, Mercúrio. Opa, peraí, Mercúrio era outro Deus, depois a gente vai falar um pouco o que significa cada um deles.
Vênus, deusa. Marte, outro deus. Reparou? Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, tá? Os planetas. Por que a pergunta que eu faço é a seguinte: repare que esse sistema que a gente utiliza, ele também utiliza nome de deuses. Peraí, opa, agora misturou a religião de novo, né? É difícil separar, entendeu? Tá tudo muito ligado. Então, muitas vezes, alguns argumentos, principalmente dos terraplanistas, eles acabam caindo aonde? Na religião. E daí o que acontece? Quando tenta argumentar sem a ciência, apenas com a religião, a força fica mais fraco contra a ciência, entendeu? Quando você vai tentar argumentar com alguém que está usando a ciência, medições, né, apenas usando a religião, se fortalece um lado e enfraquece o outro. Então eu vou falar um pouquinho disso que eu queria comentar com você. Não é interessante isso? Que no sistema heliocêntrico do Sol, o nome nesse sistema heliocêntrico do Sol, os planetas têm nome de deuses também, então tá tudo ligado. A religião tá muito ligado a esses modelos, tanto de geocentrismo, né, quanto de heliocentrismo. Então a gente tem esses dois modelos aí com deuses no meio, misturados. Vou falar um pouquinho dos nomes, tá? O Sol. Bom, vamos lá. O Sol a gente já falou, né? O Sol, ele vem daí, tá? Os gregos, o deus Sol para eles era o Hélio. Por isso, até o elemento químico, hélio, né? Deriva disso. O Hélio era o deus Sol dos gregos. E os egípcios, a divindade Ra. Então, repare como o Sol é importante. O Sol, além do elemento, né, do centro do sistema heliocêntrico, ele também é um deus. Opa, agora bagunçou tudo. Como é que não dá para misturar? E aí, você vai me dizer? Já deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal, não impede que agora... Isso aqui ninguém falou talvez ainda, ou falou. Depois se inscreve aí. Sua opinião é importante, qualquer que seja, tá? Outra coisa, vamos falar agora do segundo. O Sol, já falamos. Mercúrio! Opa, vamos lá. O Mercúrio, os gregos, eles chamavam de Hermes, né? O deus Mercúrio, para os gregos, era chamado de Hermes, tá? Então tá aí, né? Ele era o mensageiro do Olimpo, esse Hermes, tá? Por quê? Porque ele era o planeta mais próximo do Sol também, tá? Então Mercúrio aí também. Bom, é isso. E Mercúrio também para os romanos era próprio deus Mercúrio, né? Então a gente já tá, ó, segundo planeta aí, tá? Tirando o Sol, já é o primeiro planeta deus, né? Vamos lá, Vênus, né? Vênus aí já é muito conhecida. Bom, Vênus é a deusa romana, né? Do amor e da beleza. Opa, pera aí, tá misturando Deus com ciência, tá uma bagunça já os nomes, né? Tá vendo como acaba se cruzando tudo? Vamos lá, a Terra, né? Os gregos chamavam de Gaia, né? E os romanos de Telo também, tá? Mas aí já é a Terra mesmo, tá? Vamos lá, Marte. Bom, Marte, o que vocês lembram de Marte? Guerra, né? Então, vamos falar de Marte. Os romanos, né, que era o deus da guerra, Marte. Então, tudo a ver com deuses aí. Ai. Como é que não dá para misturar, hein? Não vamos misturar, só estamos falando informação. Júpiter, tá? Bom, Júpiter... que é o deus Júpiter? Quem é Júpiter? Zeus! Louco, né? Júpiter é Zeus, tá? Isso, para os gregos, tá? É Zeus. Olha como tá, como os planetas também tem divindades misturadas ali, né? Quer dizer, a questão até do politeísmo, né? Contra o monoteísmo também. Olha que interessante. Quando a gente discute fala de geocentrismo e heliocentrismo, a gente acaba falando de monoteísmo, né? Que é ter um Deus só, né? Ter um Deus só contra o politeísmo. Você acredita, no caso, em vários deuses. Você tem o Deus da guerra, o Deus do amor, o Deus da paz, o Deus da fartura, da prosperidade, a deusa. Opa! Ai. Vamos embora, continuando, né? Essa hora, você já deve estar me xingando, né? Só você deve estar... O que eu falo? Meu Deus do céu! Vamos lá. Saturno era o pai de Júpiter. Olha que interessante. Interessante, Saturno, pai de Júpiter.
Caramba, hein? Deuses aí na bagunça. Urano, vamos ver. Urano é o deus grego do céu. Urano, deus grego do céu, hein? E Netuno, tá? Veio aí. Vamos ver Netuno. No caso de Netuno é só. No caso de Netuno aí, vamos. Seria o deus romano dos mares, Netuno, né? Netuno, deus romano dos mares. Então, olha que interessante, isso que eu queria colocar para você, pra gente pensar junto, tá? Quando a gente defende um modelo ou outro, heliocentrismo contra geocentrismo, a gente basicamente acaba misturando muitas vezes religião com ciência, né? A gente tem as medições científicas sendo feitas de um lado, né? Tem coisas religiosas e negações religiosas e discussões religiosas misturadas todas com a ciência, né? A ciência pura ali. Mas como não misturar se o próprio nome dos planetas de um modelo e no outro acaba envolvendo o nome de deuses, né? Opa, peraí. Se na Bíblia diz que Deus criou a Terra e desenha um modo, né? Que é a defesa da Terra plana, uma das defesas, né? Que isso já está escrito biblicamente também. E por outro lado, os outros planetas têm nome de outros deuses que conflitam, inclusive, de alguma forma com o Deus, né? Opa, misturou demais, né? Então, o próprio nome de planetas aí acabam misturando outros deuses, né? No meio do caminho. Então, qual a sua opinião? Deixa o like no canal, se inscreva, não perde, que aqui a gente está trazendo coisas que não tem em nenhum canal, talvez, hein? Acho que não, isso daqui de nome de planetas que é novidade, talvez, tá? Então, ainda como a gente acredita hoje, ainda a NASA, né? Como a NASA acredita e a gente acredita até hoje, a Terra continua girando, tá? Mas eu queria perguntar para você, pode ser plana? Não pode ser plana? Ela gira mesmo? Não gira? Tá? Sua opinião é importante, tá? O importante é o seguinte, até o momento, pelo que todo mundo diz, a Terra tá girando ainda, tá? Eu queria sua opinião. Por que a gente acabou misturando tanto nos planetas os nomes de deuses, né? Então, mesmo quando você acredita no modelo ou outro, mesmo quando você vá para o modelo mais bíblico, você acaba usando contra uma coisa que talvez seja muito bíblica, né? Ter outros deuses. E os nomes aí não dá para mudar o nome dos planetas, né? Os nomes dos planetas a gente acaba sempre falando, mas no final eles são nomes de deuses, os planetas também, tá? Isso na antiguidade tem muito a ver realmente com crenças, os gregos, os romanos, tem toda essa história não pode ser descartada ou jogada para trás, por isso o nome, né? Eles realmente acreditavam que aquele corpo celeste, ele poderia influenciar mesmo a fartura, a agricultura, tudo isso, né? Então, mas a gente entra na história, né? Mas realmente, sistema heliocêntrico, geocêntrico aí. Terra, roda ou não roda? Quero a sua opinião aí. Seja bem-vindo ao canal. Espero que gostem aí. Isso é um assunto novo, que eu nunca tinha visto. Eu tava meio olhando e falei, caramba, isso é interessante levar pro pessoal, tá? Seja bem-vindo, meu nome é Davidson. Todos os dias um vídeo novo no canal aí. E até mais. Próximo vídeo chegando, tá? Espero que tenham gostado. Tchau.